Que horas são, Prata? Olha aqui, Prata, 7 horas e 53 minutos. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma pessoa que aos 9 anos ouviu o seguinte: se você, minha filha, não tem dinheiro para comprar material escolar, volte para casa, vá para a cozinha e vá preparar uma feijoada. Sabe o que ela é hoje? Primeira desembargadora negra do nosso país. Um exemplo de pessoa, um exemplo de mulher, um ser que me dá orgulho de ser humana. Daqui a pouco a gente vai falar com a juíza Luizlinda Valois, ao vivo aqui no seu maior jornal da Bahia. Agora eu vou chamar meu colega Walter Lima, que está no helicóptero Águia Dourada, para trazer mais informações. Walter, onde você está e o que está acontecendo? Ok, Daniela, muito bom dia a você, bom dia a todos ligados no Bahia no Ar. Nós estamos nesse momento sobrevoando a região da Avenida Paralela. Avenida Paralela, nas imediações da entrada ali da região para o Trobogi, também para Canabrava, ali o estádio Manuel Barradas, estádio do Vitória. Este lago, ele fica entre as duas pistas da Avenida Paralela. E a polícia está agora, nesse momento, solicitando aí o apoio do caminhão do Corpo de Bombeiros, do pessoal do resgate do Corpo de Bombeiros, porque tem um corpo foi encontrado nesta lagoa da Avenida Paralela. Não é a primeira vez que acontece um caso de afogamento nessa região, principalmente nessa lagoa, Daniela. No ano passado, uns jovens brincavam nessa região e um deles acabou morrendo afogado, e agora a polícia encontrou este corpo que está aí nesse momento. Detalhe do helicóptero Águia Dourada boiando na lagoa que fica entre as duas pistas da lagoa, essa lagoa que fica nos dois sentidos aí, no meio das duas pistas da Avenida Paralela, às 7 horas e 55 minutos. A gente vai abrir um pouco mais essa imagem agora com o nosso helicóptero Águia Dourada para mostrar uma perspectiva da lagoa, para você perceber que ela fica entre as duas pistas. É uma região bastante movimentada, que tem várias concessionárias de automóveis, e aí esse corpo está aí. Temos uma viatura da polícia no canto inferior do vídeo, ali parada na faixa de velocidade. Evidentemente temos 3 policiais militares que estão ali aguardando a chegada do pessoal do resgate do Corpo de Bombeiros para que este corpo possa ser removido da lagoa e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Ainda não há retenção, apesar dessa viatura estar parada aí na faixa de velocidade da Avenida Paralela, sentido aeroporto, centro da cidade. Apesar disso, não há retenção, nenhum problema provocado no trânsito por causa disso. Repito, informação chegando aí exclusiva através do helicóptero Águia Dourada da TV Itapuã Rede Record, um corpo encontrado na lagoa que fica no meio das duas pistas da Avenida Paralela. Daniela Prata. Que ressalta o alerta, não é, Walter, sobre os cuidados na hora de mergulhar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Pode ter sido uma pessoa que caiu na lagoa, mas o mergulho, o banho, o nado deve ser feito com muita cerimônia, seja na lagoa, seja no mar, Lagoa de Pituaçu, enfim, quem não sabe nadar, até quem sabe nadar, a gente conversa direto aqui com o pessoal do Salvamar, Corpo de Bombeiros, precisa ter cerimônia, precisa ter cuidado, há perigo. Então agora tem um corpo, uma pessoa que se afogou, não é? Ou, enfim, parece que se afogou na lagoa. Também pode ter acontecido outra circunstância, ter sido descartado, ter sido uma desova, uma pessoa assassinada, jogada na lagoa, não se sabe ainda. Agora o trabalho é para a retirada desse corpo que está na lagoa da região da Paralela. São 7 horas e 57 minutos, o corpo já foi localizado, agora vamos aguardar o trabalho do pessoal do Corpo de Bombeiros para retirar e identificar, não é, Walter? Exatamente, Daniela. Só para reforçar essa imagem, quando a gente aproxima, o pessoal da técnica da TV Itapuã Rede Record coloca um efeito, evidentemente, na imagem para preservar a situação, mas a gente percebe na imagem que esta vítima, esse corpo que foi encontrado, está vestido, o que pode reforçar, numa hipótese inicial, evidentemente as investigações da polícia vão elucidar se sim ou não. Evidentemente a gente percebe que por ele estar com roupa, ele certamente deve ter sido descartado aí nessa Lagoa da Paralela, já que esse local é muito utilizado por banhistas, pessoas carentes que moram numa comunidade humilde que fica aí próximo da região. Eles geralmente vão aí para se divertir, para brincar, tanto que no ano passado um jovem acabou morrendo afogado. Mas nesse caso, se tivesse ido tomar um banho, ele não estaria usando a camisa. Isso pode ser um indício para a Polícia Civil investigar qual a possível causa, possivelmente um descarte aí deste corpo nessa lagoa da Avenida Paralela. Repito, esse local é um trecho de bastante movimentação, apesar
de ser uma lagoa entre duas faces, essa Avenida Paralela é um trecho já bastante movimentado. Nessa hora do dia, 7 horas e 58 minutos, registra um grande volume de carros nos dois sentidos. Então, a polícia está aí, preservando e esperando a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Daniela. Pois é, existe caso, por exemplo, de embriaguez. No dique do Tororó isso já aconteceu. A pessoa embriagada cai no mar, ou melhor, cai na água e acaba se afogando. Já houve descarte no próprio dique do Tororó, de gente com as mãos amarradas, atadas para trás, quer dizer, jogaram lá mesmo, não sei se já morto ou para que morresse afogado. Então existem várias possibilidades. O que interessa é cuidado, cuidado e cuidado. Principalmente quem é criança, menino, adolescente, não cai na lagoa, não. Não vai sem saber. Você não sabe a profundidade, você não sabe como é que é lá embaixo, o terreno abaixo da água. Portanto, todo cuidado é pouco. Vamos aguardar o trabalho da polícia, aguardar o trabalho dos bombeiros na identificação e nas investigações sobre a causa da morte dessa pessoa, não é? E o motivo de ter ido parar na lagoa da Avenida Paralela. Agora, de qualquer maneira, a gente também vê, pode abrir a imagem para mim, para o trânsito, obrigada, com o nosso helicóptero Águia Dourada, a gente vê que o trânsito flui normalmente na Paralela, nos dois sentidos, sem retenções, aí na altura da lagoa, tá vendo? Trânsito fluindo, tranquilo agora, sem muito congestionamento, graças a Deus, né? Ufa, 8 horas da manhã, 8 em ponto. Agora eu quero falar do nosso bolso. Cheque especial, os juros, 178%, os maiores juros desde 2003. E cartão de crédito? Tu costuma usar? Então preste atenção. A partir de amanhã, o dinheiro de plástico vai ter novas regras e a gente vai saber agora de Gabriel Pinheiro, que está com o doutor Henrique Guimarães, quais são as principais mudanças e como você deve proceder para não ter prejuízo. E aí, Gabriel? Olha, Daniela, são mudanças importantes e o consumidor tem que ficar muito atento, além, é claro, daquelas orientações que já são de praxe com relação a cartão, de preferência não deixar dívidas para depois, ficar pagando mínimo para depois e encarando esses juros terríveis. Mas para dar essas dicas com precisão, falar das mudanças, vamos conversar aqui com o Henrique Guimarães, advogado especialista em defesa do consumidor. Doutor Henrique, bom dia. Me diz uma coisa, primeiro, o que é que muda? Bom, Gabriel, essa resolução do Conselho Monetário Nacional, ela traz algumas mudanças que são as seguintes. Primeiro, vai trazer um maior detalhamento nas faturas dos cartões de crédito. Segundo lugar, vai instituir uma padronização nos tipos de cartão, obrigando as operadoras a oferecer um tipo de cartão básico, elementar, com custos menores, menos serviços, porém com custo menor para a população, porque as operadoras costumam oferecer cartões Platinum, Gold, etc., vários serviços que a maioria da população não se utiliza. Também ela enxugou o número de tarifas para apenas 5, que são anuidade, pagamentos, serviço de saque, emissão de segunda via, análise emergencial de crédito. E também, a partir de amanhã, 1º de junho, vai haver uma majoração no percentual de pagamento mínimo das faturas, que passará de 10% para 15%, e a partir de dezembro passará a ser 20%. Bom, essa parte aí final acho que é importantíssima, no pagamento mínimo, porque muitas pessoas pegam aquela conta, o cartão chega em 3 mil, paga só 300 e acha que está bem. E isso vai gerando aqueles juros terríveis. Esse talvez seja o ponto mais importante, né? É verdade. Na realidade, o maior problema dos cartões de crédito, que o Conselho Monetário Nacional não está enfrentando com essa resolução, é os juros abusivos, extorsivos, que a classe média brasileira hoje trabalha, tira leite de dentro da mesa para poder pagar juros abusivos. E isso se reflete muito nitidamente quando você faz o pagamento mínimo e deixa rolar a dívida, e aí você vê ela aumentar, feito uma bola de neve, e se torna impagável, né? Então esse é o principal problema. Você aumentando o percentual de pagamento mínimo, você evita essa rolagem da dívida com incidência de juros. Com relação aí àquela questão das taxas que agora ficam apenas 5, não há um risco, eu já ouvi essa questão sendo posta quando a gente discute, nós até já conversamos sobre esse assunto outra vez, não há um risco aí das outras taxas serem mascaradas, ou seja, embutidas dentro dessas 5? Olha, o risco existe. A ideia, porém, do Conselho Monetário Nacional, existiam cerca de 80 tarifas. Quando você enxuga, padroniza para 5 e todas vão cobrar essas mesmas 5, possibilitar, facultar
que haja uma possibilidade melhor de comparação entre as operadoras e, com isso, estimular a concorrência. Esse, pelo menos, é a intenção dessa resolução. Bom, dentro aí desse pacote de medidas, além dessa, a questão dos tipos de cartão, a gente percebe que houve uma preocupação em tornar mais transparente essa relação do cartão de crédito. Quer dizer, isso é muito importante para o consumidor poder cobrar seus direitos, né? Perfeitamente. Inclusive, faz parte dessa medida o melhor detalhamento da fatura de cartão de crédito. Se você for fazer uma enquete com a maioria da população, não sabe decifrar aquelas informações que estão contidas hoje nas faturas de cartão de crédito. Não entendem, porque a linguagem é técnica e é inacessível para a maioria da população. Então, essa medida também vem nesse sentido de buscar dar maior transparência, como você mesmo disse, facultando melhor percepção por parte da população, entender o que está acontecendo, o que ele está pagando e, com isso, melhor se conduzir nessa questão. Quando a gente fala assim que vai ficar mais simples a fatura, na prática, o que é que muda que o consumidor vai olhar ali e ler de uma forma mais clara? Por exemplo, o custo efetivo total, a taxa de juros, são as informações básicas que passam a ser obrigatórias de estar contidas nas faturas dos cartões de crédito. Bom, não tem como a gente encerrar a entrevista sem falar um pouquinho mais da questão dos juros. Embora haja essa preocupação de aumentar o limite mínimo que você tem que pagar, ou seja, diminui a possibilidade de valor montante para a rolagem de juros, de qualquer jeito, o juro em si continua no mesmo patamar, não houve nenhuma mudança. Por que não mexer nisso? Não seria talvez o ponto mais importante? Sem sombra de dúvida. Quem estuda direito comparado vai ver que não existe paralelo no mundo no índice de juros que é praticado no Brasil. Nos cartões de crédito, por exemplo, ultrapassa o patamar de 200% ao ano. Então a gente vê a classe média toda endividada com essas financeiras, com os cartões de crédito, com juros, os contra-cheques, às vezes recebendo 10% do seu salário bruto, líquido, e na verdade a gente vê as financeiras trimestralmente publicando balancetes da ordem que ultrapassam bilhões de reais. Então isso é uma distorção que o Brasil precisa enfrentar de verdade, com coragem, para que a gente possa ter maior equilíbrio na nossa sociedade. O consumidor tem alguma possibilidade de questionar isso, de alguma maneira, nas instâncias aí no PROCON, por exemplo, esse juro abusivo, ou como não há nenhuma resolução do Conselho Monetário em sentido contrário, não há o que fazer? Não, na realidade, há sim o consumidor que se sentir lesado pela cobrança de juros abusivos, ele pode buscar o Poder Judiciário, ou através de algum dos juizados especiais, ou a depender do valor, na Justiça Comum, através de um advogado da sua confiança, pedindo, com base no Código de Defesa do Consumidor, o expurgo das cláusulas abusivas e das práticas abusivas nesses contratos de consumo. Bom, Henrique, para finalizar, diante dessas mudanças e do que continua igual em termos de juros, quais são as orientações, quais seriam as dicas práticas para o consumidor que vai passar a olhar a sua fatura diferente, o que é que ele deve fazer para se precaver de ter problemas aí no futuro? Olha, Gabriel, como nós dissemos aqui, o principal problema dos juros não foi atacado nessa resolução, vale ainda, continua sendo a dica de não utilizar o menos possível o cartão de crédito e, quando pagar, de preferência, pagar o valor total da fatura, porque se entrar nos juros, o problema é sério. Ok, Henrique, muito obrigado. Pois é, Daniela, então ficam aí algumas boas notícias e atenção para o consumidor. Sempre vale aquela dica que nós falamos no início e o doutor Henrique lembra agora. Evitar usar o cartão, usar o mínimo possível e pagar o máximo possível da fatura que você tiver gastado, porque os juros, Daniela, infelizmente, ainda são abusivos e não foram modificados nessa resolução. Se possível, pagar sempre o valor total. Se possível, pagar sempre o valor total. Porque às vezes a pessoa, vou pagar o mínimo para pagar outras contas. Essa pulverização, meu filho, só atrapalha, não é, Gabriel? Com certeza, Daniela. Com certeza, essa dica aqui sempre é passada não apenas por doutor Henrique, mas por todos os especialistas da área. Exatamente. Muito obrigada, viu? E outra, faça do seu orçamento, sabe uma laranja? Divida em 3. Uma parte para as despesas fixas. Outra parte, aquelas despesas que vão surgindo, né, no decorrer do mês. A outra parte, a terceira parte, guarde, viu?